Aí, bora lá? Split Fiction 22 easter egg referências. Não tem em português, então eu vou ativar a legendinha aqui. Aí a gente vê. Really? Split Fiction is the latest charming co-op game from Hazelight, the studio that brought you A Way Out and It Takes Two. And just like its spiritual predecessors, it's loaded with Easter eggs and references to not... Pô, eu e o Luke, a gente viu alguns, hein? A gente viu o que, Luke? Deixa eu tentar me lembrar. A gente viu o elefantezinho do It Take Two. A gente viu a bebida, não foi lá do It Take Two. A gente viu mais alguma coisa que eu não lembro? Tinha lá um refrigerante chamado It Take Two, né? A gente viu a referência do Seus lá. Do Seus, a gente viu. Japa, falou em Japa, já tenho 10% de certeza de que o suco de teta vai aparecer no chat. Not only their past games, but to a whole host of popular video games and movies. From Dark Souls to Metal Gear... Coloca também... Eu tenho, sei lá, 100% de certeza que um Gabriel vai aparecer. É sempre um Gabriel. Solid, here are 22 references that you can find in Split Fiction. If you played It Takes Two, there's a good chance you wouldn't want to relive this, but Split Fiction contains a reference and a trophy to pop to the brutal torture and execution of Cutie the Elephant, the lovable toy that Cody and May tear apart limb by limb. In Split Fiction, Cutie makes her return as the mascot for the Mastodon Pet Store. But without mercy, you can tear off Cutie's leg and ear, once again inflicting the defenseless elephant with a level of cruelness reserved for your worst enemies. Removing the limbs of a lovable toy isn't the only reference to Hazelight's masterpiece. During your exploration of the cyberpunk-like city of the future, you can find giant billboards promoting a blueberry and kale fusion energy drink called Tango, with a slogan telling you that it takes two... Opa, salve Grilo Verde, seja bem-vindo aí. ...to tango. Damn. How about this, huh? Fans of It Takes Two will also remember Dr. Hakim, the Book of Love and all-round intense weirdo. See you later! Hasta la vista! Good luck! Alright, bye-bye now, crazy book. Dr. Hakim's face carries over to Split Fiction, with his body now being replaced by a waffle in a fever dream, birthday cake-themed side story. Early on, you can also find a tunable radio that lets you pick up a frequency of profanity. Okay, can you swear here? Fuck the Oscars, you know? Ah, a gente não viu esse, Luke. Que pena que a gente não viu esse do Oscar, velho. Playing back game director Joseph Fares' most infamous speech at the 2017 edition of the Game Fuck the Oscar. You know the one. Fuck the Oscars, you know? Joseph Fares' Game Awards outburst isn't the only live show faux pas referenced in Split Fiction. Papa Eviedo, olha Snape, seu corno. Ah, eu tô ligado. Você tá falando que daquele cara lá é sobre o Snape ser negão, é isso? Que se for isso aí eu já tava ligado já. Que na série vão botar o Snape negão. Porra, mano, é foda, né, velho? É foda. Mudar o personagem assim, né? Eu vou estranhar muito, velho. É foda, velho. E é meio foda, né? Porque, tipo assim, eles falaram que a proposta da série era ser mais fiel aos livros do que foi o filme, né? E aí já estão desviando assim. Mas bora ver, né? Also take on a large hostile crustacean. A giant enemy crab appears. Reminding us all of that infamous E3 2006 presentation of Genji 2. The stages of the game will also be based on famous battles which actually took place in ancient Japan. Eu não sabia dessa apresentação, não. Sticking with the notebook level, there's also a reference to the iconic blue hedgehog, while riding your goats on one of Sonic's classic loops. Gotta go fast. Sonic isn't the only retro mascot that's getting a reference in Split Fiction. In the prologue, there's a very obvious aquilo foi uma referência ao Sonic? Additional DK, throwing barrels at his... Ah, essa daqui a gente até zoou, a gente percebeu também.
A gente falou Donkey Kong. Jumpman nemesis, Sei although lá. instead of a plumber, he's dealing with writers and this poor townsperson. Later on, while taking on an ape form of your own, you'll find yourself firing out of organic barrels. O príncipe mestiço, eu nem vou falar nada. Pois é, né, mano? Pois é. Inclusive, todo mundo tá ligado, né? Porque, tipo, o Snape, na infância, ele sofreu muito bullying. Pelo fato de ele ser diferentão, né? E, tipo, com o Snape mudando assim, né? O Snape dessa forma, isso aí vai pegar muito mal, velho. Vai pegar muito mal, tá? Vai parecer racismo, mano. Barrels, just like Donkey Kong did back in his country days. You're making my fur pasty. That means Donkey Kong Country the game, by the way, not that he had a spell as a country musician. Although I wouldn't put it past him, considering his Jungle Beat phase. Harry Potter. Sticking with Nintendo mascots and, well, barrels, Star Fox gets a nod during the train heist side story, with Zoe calling out Peppy's iconic command. Foi, a gente pegou do Donkey Kong. Do a barrel roll or something. Do a barrel roll. Referencing, importantly, Star Fox, but also, in a weird way, Google, because when you type in do a barrel roll, it flips the screen, you know, when they did that like 10 years ago, but for some reason it's still there. Weird. Split Fiction doesn't only reference Nintendo games though. At the Moon Market, instead of approaching the giant cat, you can take a small detour to rest at a familiar looking bonfire, or as the game calls it, A gente viu Moonfire. essa aqui foi foda. Perfect for a weary traveller looking to take a break before dealing with a giant feline. Rest here, weary traveler. The game show side story features a robot host that has a penchant for testing you and wants to take joy in your hopeful demise. This, combined with her mechanical arm form, makes for quite an on-the-nose reference to GLaDOS from Portal. Let us all hope that this aspiring duo will be the lucky ones who get to survive! Get to survive. Split Fiction is loaded with sci-fi and fantasy Tinha me tropes, so ligado it's hard não. not to feel too familiar to most of the standouts in the genre. But on a couple of occasions, it does feel quite similar to another game in the EA wheelhouse. During the Space Escape side story, you'll have to suit up before you spacewalk, with the process looking very close to Isaac Clarke's. Later on, Ah, eu não tinha me ligado, que foda, velho. Então era realmente referência a Dead Space. Eu falei zoando ainda, você lembra, Luke, que eu falei, pô, Alien Isolation, Dead Space, quando a gente foi pra lá. later on, you'll also need to refill. Mas eu your nem tinha O2. percebido, Again, falei só por very falar. common for the genre, but we can't help notice that this process looks Quando a ele little pega o familiar as oxigênio, well. é verdade, eu não tinha me ligado. Now that's a breath of fresh air. Unlike Dead Space, the Halo references are significantly more. Essa daqui o Luke pegou, ele me falou que era referência a Halo. Red and blue team in a dropship taking orders from someone who looks Essa fase foi muito do caralho, foi muito suspiciously foda like mesmo. Halo's Sergeant Johnson. Our mission, seek and destroy the source of the toxin. Are we clear? Am I right, Marine? Eu achei que era um filme antigo que se chamava Tropas Estelares, mas era de Halo. Damn right I am. Final Fantasy VII also gets the Split Fiction reference treatment, with the giant factory in Final Dawn looking eerily similar to Final Fantasy eu VII's não iconic manjo de Final Fantasy, eu não tinha me Fuel ligado. City. Os caras falaram que parecia mais Effect, não foi que eu não tava jogando. Não, o quê? Não estava espionando, disse Snape, quente e desconfortável, com os cabelos sujos brilhando pela luz do sol. É complicado, mano. Essa foi a do povão, né? Foi a do povão. Ele vai ficar de jet skis lá. There are also enemies that look very close to a sweeper and a giant spider tank that's Peraí, only não a foi a do step or povão two não? Pensei que tinha sido a do povão. away from Final Fantasy VII's Scorpion tank. Now that's a big boy. Another PlayStation classic gets a shout out later in the game when you can load your morph ball into a neatly placed cardboard box, allowing you to stealth your way past enemies until your unhelpful Mentira que dava companion pra fazer isso, Luke. Caralho. shoots the box off your head and exposes you to certain death. Nossa, que loucura, velho. Que loucura, velho. Opa, vai sair trailer de Death Stranding 2? Eu não tô sabendo, não.
Eu vou ver, mano. Não sabia não que tinha saído. A gente vê agora, então. Split Fiction sets its stall out from the off, with a reference to Assassin's Creed coming fast within the prologue, replicating its own version então of foi realmente referência a Assassin's Creed. A gente viu isso aqui também. Salto de fé. But mostly corny line following swiftly. You've got to have faith when you leap. Prince of Persia also gets a shout out in Split Fiction, with the most celebrated game in the series also getting called out through a line of dialogue in the side story, The Legend of the Sandfish. Now, let's traverse the sands of time. Literally. Ah, que loucura. Não tinha me ligado, não. Literally! The sandfish in question also directly relates to the next reference, one that finally takes us away from video games and into the movies. Just after the Prince of Persia... Eita porra, o Corona me mandou um TCC aqui, mano. Pô, eu não tô conseguindo ler porque tá mostrando um negócio de fixar a mensagem. Eu não tô conseguindo ler. Um breve recado dos marotos ao seu querido professor Snape no mapa do maroto. Haha, o senhor aluado apresenta seus cumprimentos ao professor Snape e pede para que ele não meta seu nariz anormalmente grande no que não é da sua conta. O senhor Pontas concorda com o senhor aluado e gostaria de acrescentar que o professor Snape é um safado mal acabado. O senhor Almofadinhas gostaria de deixar registrado o seu espanto de que um idiota desse calibre tenha chegado a professor. É, foda. You will come across a sandfish, a shark-like creature that traverses under the dunes, can be distracted by... Mano, eu já não boto fé de que vai ser realmente fiel ao livro. Já começou mudando o Snape todo, então não vai ser fiel ao livro. And can be ridden by Zoe Amio, a.k.a. Isso aqui foi referência a Duna? Se for, vai ser muito foda, tá? É que eu não prestei atenção. Pera aí, deixa eu voltar um pouquinho. Mano, só pode ter sido referência a Duna, né? O cara surfando no verbo. Also directly relates to the next reference, one that finally takes us away from video games and into the movies. Pra filmes, foi pra Duna. 100% foi referência a Duna. Logo após a linha do Prince of Persia, você encontrará across a sandfish, a shark-like creature that traverses under the dunes, can be distracted by thumpers, and can be ridden by Zoe Amio, a.k.a. Star Wars also gets its nod in Split Fiction, with Zoe and Mio falling for the old garbage... Eu não entendi, ele falou de qual é ali a referência? Eu acho que foi a Duna, mano. Shoot into a trash compactor routine. Later on in the game, you'll run into a particularly evil version of Mio, a System Shock-looking baddie desperate to take you down. System Shock isn't the reference though, with Dark Mio delivering a line that's o filme do Prince of Persia? Eu não lembro de um bichão surfando assim no Prince of Persia, não. Agora a parte da areia ali faz sentido, né? By Tom Hardy's Bane in The Dark Knight Rises. What will break first? Your spirit or your spine? Ah, yes. I was wondering what would break first. Your spirit? Oh, your body. The motorbike sequence sure may feel like a light cycle Tron reference. Doideira, né? A frase do Ben. And I guess it kind of is, but what I really wanted to highlight here is the Akira foi referência a Tom Cruise? Reference, and I guess it kind of is, but what I really wanted to highlight here is the Akira-like bike slide. No mercy! It's not the first time that this shot has been referenced in pop culture, and it sure as hell won't be the last, but it's always aquele filme das motos neon. An infinitely cool one to see. Verdade, né? Parece a Alita antes de combate, a roupa dela. Verdade, parece muito. The Akira bike slide isn't the only anime reference in Split Fiction either, with the transformation scene in 90s anime show Sailor Moon also getting its nod. Aqui eu falei brincando que parecia a clube das Winx, como é? Winx. Mas é outra coisa, né?
Really? What? And finally, in Mio's own words, the snowboarding side story is directly inspired by video games. This idea is inspired by video games I played growing up. Video games? What starts as a downhill jam opens up for a fairly well-realised trick-based scoring system, reminding us all of the classic extreme sports games of the 90s and early 2000s. That's all the references that we spotted in Split Fiction, but we're confident that there's more. Let us know what we missed in the comments, and for more Split Fiction, including our review, be sure to stick with IGN. Muita referência, muita mesmo. Cara não pegou leve nas referências não, velho. Eu sabia que conhecia essa personagem de algum lugar. Power Ranger. Fora que deve ter algo com a May Kobe que não foi achado. Pô, não duvido, hein? Deve ter mesmo.